Olá, pessoal. Olá, pessoal, ajeitando tudo aqui. Sejam todos bem-vindos, né, a essa live. O tema eu já deixei aí fixado na tela, é de petição inicial e os cálculos trabalhistas, e eu vou bater um belo papo aqui, com certeza, com o professor Antônio Capuzzi, que é um excelente professor aí. Tenho seguido o trabalho dele nas redes sociais e a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui com vocês. Bom, então deixa eu chamar ele aqui para a gente começar essa conversa. Deixa eu já ir cumprimentando os meus amigos aí, né, que já entraram aí, Olá, bom outros colegas. dia. Olá, tudo bem, professor? Tudo Bom bom, Hugo? dia, tudo bem? Beleza, querido? Obrigado do convite, viu? Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Agradeço demais o seu convite, o prestígio pelo meu trabalho, né? Acompanhar aí. Muito obrigado, querido. Eu também acompanho o seu trabalho e é uma satisfação sempre, tá bom? Muito obrigado mesmo mais uma vez. Tá ótimo. Bom, eu que tenho que agradecer, né, você ter aceito esse convite. Eu não sei quem começou a olhar quem ali nas redes. Eu me lembro que um dia eu vi lá Verdade. o seu perfil e fiquei de fato assim impressionado com a qualidade do material, né, das suas lives também. E isso obviamente me despertou interesse. Eu quero obviamente aprender também, né? Estamos sempre aprendendo. Eu falei, não, deixa eu chamar o professor Antônio Capuzzi aí para a gente fazer um bate-papo sobre temas aí que sejam afetos aí, né, ao que a gente gosta, né, que é o direito e processo do trabalho. Então é Sem isso, dúvida. pessoal. Eu já aproveito, né, aqui no início, peço para vocês aí para que convide seus amigos também, aí nesse botãozinho que parece um aviãozinho, chama aí mais gente para a gente ir conversando aqui e vendo aqui, trocando ideias, deixa aí seus comentários também, eventualmente suas dúvidas, tá? É uma satisfação ter todos vocês aí presentes. Bem, deixa eu falar inicialmente, né, para quem ainda não conhece, acho que é pouquíssima gente, mas quem é o professor Antônio Capuzzi. Ele é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, professor em cursos de graduação e pós-graduação. Vejo que você tem uma rede aí de seguidores aí que gostam muito do seu trabalho, isso é notório. E também é advogado trabalhista, então consegue reunir aí tanto teoria quanto prática na hora de discutir os temas. É uma fera aí quando se fala no tema de ônus da prova, então acho que isso é essencial. Bem, professor, é o seguinte, antes da gente, para a gente contemplar aqui, né, para a gente fazer a mediação dessa conversa, o que eu pensei aqui, né? Então, primeiramente o tema que a gente propôs, a gente discutiu, é esse tema da petição inicial e cálculos trabalhistas, e a gente poderia ficar aqui, né, visitando lá o artigo 840, em diálogo lá com o 319 do CPC e discutindo cada um daqueles elementos, mas aí a gente estava conversando, né, que poderia ser mais interessante se a gente, na verdade, fizesse um apanhado de tudo aquilo que é importante, às vezes que afeta indiretamente a elaboração de uma petição inicial. E aí eu pensei na seguinte ideia, eu quero ver se o professor concorda aí também. O que eu pensei? Eu pensei a gente abordar esses temas aqui, que na verdade afetam a petição inicial, e aí eu escolhi aqui 4 temas para a gente ir conversando e batendo um papo. Em primeiro lugar seria a parte da entrevista, né, que está ali dentro do atendimento do cliente, que eu acho que é fundamental para a gente elaborar uma boa petição inicial, né. Depois também conhecer a outra parte, né, conhecer ali o adversário, né, em que a outra parte ali que está litigando conosco, né. Também discutir um pouquinho sobre o ônus da prova, porque inevitavelmente eu tenho que ter essa noção desde a inicial, saber qual é o conjunto probatório que eu já estou levando desde a inicial, para que depois lá na frente, na fase instrutória, eu saiba manejar isso, e obviamente isso vai interferir na minha decisão sobre quais elementos eu vou incluir na minha petição inicial, isso é inevitável. E por fim, a gente falar um pouquinho de cálculos trabalhistas, que também é um tema que nos permite, na verdade, fazer essa gestão de riscos aí, né? Eu coloco esse pedido na petição ou não, né? Ainda mais depois da reforma trabalhista aí, com essa questão da litigância responsável, né? Então, acho que esses 4 temas aqui contemplo. Depois, se o professor também tiver algum tema aí que seja interessante, né? A gente pode ir dialogando aqui, o diálogo é plenamente aberto. De acordo aí, professor? Oh, com certeza. Os elementos aí que você selecionou são de extrema relevância. Se você quiser, né, me permita tratá-lo, você, né,
dispensando o tratamento de professor. Farei isso também. E essas formalidades, já ia solicitar, pedir a você que, por favor, nós nos tratemos por você. Se você quiser, Hugo, dar início acerca aí de como seria importante, quais os pontos primordiais para uma boa entrevista, né, no seu ponto de vista, naturalmente, e aí, posteriormente, eu posso complementar com algo. Fique à vontade, tá? Eu estou aqui, Não, tá ok. Acho que o primeiro tema que na verdade é pré-elaboração da petição, é justamente essa discussão sobre fazer uma boa entrevista. Né? Porque, obviamente, é dali que eu vou conseguir extrair uma série de informações para depois elaborar minha petição inicial. Então, isso é inevitável. Eu uso, né? Acredito que todo advogado também faça isso. Tem ali alguns até fazem gravações e tal. Eu faço ali uma entrevista, né? Por escrito. Tenho ali uma fichinha e tal, que eu vou fazendo algumas anotações. E uma coisa que eu gosto de fazer, e aí eu não sei, obviamente, qual a prática aí, a sua prática, né? Falando de professor. Qual a sua prática aí? Mas eu tenho por costume de ir colocando os pedidos, né? Eu tenho duas lógicas aqui, até que eu acho que talvez valha como dica aí para o pessoal. O que eu faço? Em primeiro lugar, como eu, obviamente, gosto de cálculos trabalhistas, eu já vou ordenando ali, dentro da minha entrevista, né, os pedidos, de tal modo que eu comece das verbas mais independentes até as verbas mais dependentes. O que significa isso? Eu começo ali das verbas salariais, depois vou passando ali para os adicionais, obviamente de acordo com o diálogo que eu vou fazendo ali, mas já tem um esqueleto pronto, né? Obviamente. E além disso também eu gosto de colocar uma coluna ali do lado, em que eu vou fazendo marcações ali das possíveis provas, dos elementos de prova que eu já tenho desde o início. Então ali se o camarada, se ele já tem, por exemplo, ali alguns olerites, eu já faço uma anotação para que depois, na hora que eu for fazer a minha petição inicial, eu já vou dialogando ali tanto os fatos que me foram trazidos, né, quanto os elementos de prova que ele tem ali, que ele me trouxe. Então eu acho que isso é uma dinâmica que eu gosto de trabalhar, e também essa ordem aí na hora de colocar dentro dessa fichinha aí. Não sei o que você faz aí na prática também, né, como que é a sua forma de trabalhar essa entrevista aí também. Eu, na verdade, eu trabalho de maneira muito similar à sua, tá? Mas alguns pequenos pontos nós vamos divergir aqui sobre o seu ponto de vista prático, né? Claro, com todo respeito. Veja, como que eu trabalho? Eu inicio a entrevista já. Bom, Hugo, vamos lá, então me fala. Você trabalhou de quando a quando? Né? De uma forma bem informal, para poder ir captando as informações e com algumas técnicas também, né, Hugo, que eventualmente nós vamos adquirindo ao longo do tempo e que não nos permite abordar aqui, tendo em vista o escasso tempo, né? Principalmente sob o ponto de vista e aqui vou ser muito sincero, tá? Da colheita, da busca da verdade pelo cliente, porque nós sabemos, e isso eu acho que tem que ser dito, algumas lives que eu fiz anteriormente, inclusive com a Cris, que também é aí de Goiânia, né? Pessoal, pô, Antônio, você fica pensando aí no cliente de má fé, etc. Não é, a minha visão não é essa. Eu procuro, meus queridos, me resguardar ao máximo, não a mim próprio, também ao meu cliente, pois muitas vezes ele tem uma ideia de que se ele conta um determinado fato a você que seja distorcido, aquilo convencendo ele e convencendo você, né, você joga aquilo na petição inicial e imagina que ele teria uma grande chance de vencer aquele pedido, né? Obter um êxito. E muitas vezes isso é plenamente inverdade. Eu não gosto de fazer isso e procuro captar o máximo de verdade possível e de repente fazendo até mesmo alguns questionamentos, inclusive mais contundentes. Olha, você tem razão, é verdade, você tem razão não, você tem certeza disso, né? Me fale a verdade, eu sou o seu advogado, eu tenho que ouvir a sua verdade. Não invente fatos para mim, porque não vai adiantar nada lá na frente. Nós não vamos conseguir provar. Tá bom. Né? Então, basicamente é isso. Eu já chego meio que, entre aspas, chegando para poder obter uma verdade e também ter êxito para o cliente e, naturalmente, poder também receber os valores provenientes do seu êxito. Né? A ficha de reclamação trabalhista especificamente, como eu faço?
eu fazia de fato separado. Anteriormente, né, há uns 2 anos, mais ou menos, após a reforma trabalhista, eu venho constando, Hugo, no próprio contrato de honorários. Eu já coloco uma cláusula, né? Então o contratante declara que são as seguintes afirmações abaixo são verdadeiras. X, Y, Z, né? Trabalhei de tal a tal, um tal período, a jornada era tal, para deixar bem conciso, bem concisas as informações, a fim de que eu não precise aí ter um outro documento apartado para eventualmente guardar também. E só um ponto muito importante, acho que talvez seja o ponto atualmente de maior relevância, é a questão dos adicionais, né? Os pedidos de adicional de insalubridade e periculosidade. Por que isso, Antônio? Porque a pessoa chega, o cliente chega no seu escritório dizendo, não, olha, eu trabalhei com contato com poeira, sob calor, etc, 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 né? Já pensando em te convencer para que você posteriormente convença o magistrado. Me parece que a visão de grande parte dos trabalhadores é essa. Então, nós temos que ter muito cuidado ao analisar aquele relato do trabalhador e fazer constar, de fato, em contratos de honorários, né, em contratos de honorários, que o risco atual, né, Hugo? O risco atual de honorários de sucumbência, né? Tanto os advocatícios, como também os honorários do próprio perito. Porque depois que o leite já foi derramado, né, falando de uma linguagem coloquial, o cliente vem até você, mas você falou que eu poderia receber o adicional de periculosidade. Falei que poderia. Poderia não é deveria, até porque não sou eu que decido, é o perito e depois é o juiz. Né? Então, salvo raríssimas exceções, Hugo, como, por exemplo, um frentista de posto, algo nesse sentido, nós temos uma dúvida razoável acerca de enquadramentos, seja por peritos e seja até mesmo por magistrados, que me geram preocupação. Tá? Então, eu procuro me cercar, viu, querido? E todos que nos acompanham aí, nos dão a honra de ouvir, de me ouvir o Hugo também, eu procuro me cercar realmente para que nós não tenhamos surpresa lá na frente, seja eu, seja especialmente o cliente, imputando muitas vezes a culpa, entre aspas, é claro, ao próprio patrono. Não sei se você concorda, Hugo, se eu sou... Não, claro. meio Não, ríspido aqui, mas eu já esse gosto raciocínio é perfeito, né? Porque, assim, na verdade, eu vejo, assim, né? Obviamente isso não acontece com todos os reclamantes, mas, via de regra, a gente tem algumas situações de muita dificuldade, na verdade, né? Porque quando a gente vai passar essas orientações, e aí eu também coloco lá, né, no contrato, né? Ele declarando que recebeu todas as orientações a respeito dos riscos, especialmente em relação a pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Mas um ponto que, de fato, é muito difícil é justamente esse fato de a gente implicitamente ter que fazer um convencimento primeiro do cliente, que já chega convencido, né? E a gente tem que, às vezes, desconstruir para ele uma ideia, para demonstrar para ele, olha, calma aí, né? Ou seja, esse pedido que você está relatando, e aí você falou dos adicionais, mas também as indenizações, né? Por dano moral também, eu acho que entram nesse mesmo bojo aí. O camarada chega lá e fala, não, aconteceu isso, eu estava lá, e aí aconteceu uma briga lá naquele momento, e aí eu falo, calma aí, isso pode ser enxergado como um fato, obviamente você não vai falar que é um fato de terceiro, né? Mas pode ser enxergado como sendo de responsabilidade de uma outra pessoa que estava envolvida ali, que não é responsabilidade do empregador e tudo mais, para tentar, de fato, demonstrar para ele, falar assim, olha, o que você tem que entender no final das contas é que eu estou aqui, né, e você está me contratando para isso, para que eu defenda os seus direitos. Então, assim, obviamente eu vou tentar, o trabalho aqui, na verdade, vai ser de tentar, na medida do possível, demonstrar o máximo disso que você está trazendo. Mas, eventualmente, alguns pedidos você tem que chegar para o camarada e ser sincero. Falar, olha, esse pedido que você está me trazendo, infelizmente, né, ele não... Ou ele vai ter baixíssima probabilidade de êxito, ou ele está totalmente suplantado. E tem a ver com isso também, uma outra... Falando sobre essas práticas, aí, inclusive em relação ao preparo para a entrevista, que tem a ver, na verdade, também com a questão da reforma trabalhista, é justamente o fato de que o artigo 620
modificou totalmente a lógica, né? Aquela hierarquia das normas dentro do direito do trabalho. Então, algo que eu sempre tento fazer, né, e peço lá para a atendente lá para tentar extrair essa informação quando a ligação não é direta comigo, sobre quem é o empregador, né? Quando eu estou atendendo um reclamante, obviamente, para que eu possa me preparar antes. Obviamente, se eu já conhecer aquela categoria, tudo bem, eu já estou acostumado ali com a convenção coletiva, mas eu tenho certeza que nenhum advogado tem o domínio completo de todas as convenções e acordos coletivos, que ainda é um âmbito muito mais amplo, que estão vigentes. Né? E eu acabei aprendendo isso da forma mais difícil possível. Né? Fiz uma entrevista uma vez com um cliente e fomos discutindo horas extras e tudo mais, conversa fluindo. Depois eu fui olhar as normas coletivas, entrei lá no mediador, e aí que eu fui ver que tinha sido feito um acordo coletivo e aquela categoria específica lá tinha sido contemplada no artigo 62. Ou seja, não tinha lá o controle de jornada. Então, depois dessa experiência trágica, né, eu já estava me preparando, começando a rascunhar a petição e tudo mais. Aí eu comecei a ter essa cautela, isso já faz algum tempo, de antes, né, tentar ver quem é o empregador, e se eu não estiver ali acostumado, né, com aquela categoria, que obviamente é natural, eu primeiro me preparo, vou pesquisar, entro lá no mediador, justamente para eu ter esse acesso àquele microsistema ali, né, que foi gerado para aquela categoria, né, que é uma grande peculiaridade do direito do trabalho, na verdade, né? Eu tenho uma visão muito próxima da sua, e essa questão que você disse de desconvencer, vamos imaginar assim, né, o próprio cliente, do seu convencimento prévio, talvez absolutamente equivocado. Eu tenho um fato, Hugo, que se passou comigo com uma empregadora, e veja como é importante o próprio cliente ter confiança em você, e isso é natural, né? Ter confiança no seu trabalho, e você passar também, para que ele tenha essa confiança, as informações da forma mais fluida possível, né? A fim de que ele possa ter esse resguardo jurídico, sentir essa segurança em você, como se fosse um médico, um dentista, enfim. A empregadora me ligou, Hugo, e disse o seguinte: olha, eu preciso falar agora com você. Né? Agora, daqui 1 hora. Tá bom. Porque eu recebi uma reclamação trabalhista, uma notificação, e estou um pouco assustada. Tudo bem, vamos lá. Foi até o escritório, na verdade, e chegou com uma expressão assim, pálida, uma expressão de muita preocupação. E tá bom, né? Peguei a reclamação trabalhista, o PJ, olhei ali. Ela, como é que é, Antônio? O que tem aí? Qual que é o valor? Olha, o valor é extremamente baixo, R$ 2.500 o pedido, né? Muito pequeno, vamos fazer um acordo, né? Já começamos aquela tratativa. E ela me disse o seguinte: olha, mas na verdade, Antônio, eu acho que tem alguma coisa errada nesse sistema aí, porque eu estou preocupada com isso aqui, ó, esse escrito aqui, ó, na notificação. Falei, esse escrito aí o que está escrito aí? Vamos ver. O que tem? O que veio de diferente na sua notificação? Olha, isso aqui, ó, hipossuficiência. Não, hipossuficiência. Falei, e por que a preocupação com essa palavrinha hipossuficiência? Ela falou, porque eu joguei no Google, sabe? E eu achei, eu tô imaginando assim que ele esteja pedindo uma indenização por dano moral por alguma doença respiratória que ele contraiu na minha empresa, sabe? Algum documento médico que ele juntou. E aí você fica olhando, pensando aquilo, né? O pessoal que está acompanhando aí, falei, ó, senta, deixa eu te falar. Isso aqui nada mais é do que vulgarmente chamado um atestado de pobreza. Não é nada. Ele só está declarando que ele não tem condições de pagar as custas do processo e pedindo para o juiz para que libere ele disso. Então não tem nada de indenização, ele não pede nada, não, ele pede só as verbas rescisórias aí, a reversão da justa causa, eventualmente, acho que me lembro que tinha sido aplicado, só isso. A expressão dela após isso, Hugo, foi de uma tranquilidade, assim, é como assim, você vai morrer e agora, depois de um minuto, você não vai morrer mais. Você dá aquela notícia que parece que a pessoa vai, nossa senhora. Então, eu acho que é muito importante esse diálogo, né? E passar a confiança para o cliente, seja empregador, seja empregado, seja reclamante ou reclamado,
de que ele deve confiar naquilo que você está falando e dispensar ele de qualquer tipo de pesquisa em Google, enfim, qualquer site de busca, internet, que estejam desvinculados da área jurídica, porque ele não vai conseguir obter a informação. Talvez ele faça uma leitura totalmente diversa em um site, talvez que não tenha nem credibilidade, Hugo, e que ele pode vir com aquele convencimento e você não consegue, rapaz, desconvencer, né, ele. É muito difícil. Então, uma boa entrevista e, às vezes, até mesmo uma postura, vamos imaginar assim, Hugo, mais enérgica, se me entende, no bom sentido, é claro, para que ele compreenda, que o cliente compreenda aquilo que está acontecendo, imagino que seja de salutar importância, tá? Porque se você começar Não, a sim. concordar com tudo com o que ele diz, né, os colegas que nos acompanham, olha, meu querido, minha querida que nos acompanha, que me acompanha, você vai passar muita dificuldade na frente. Talvez você trabalhe, talvez não. Provavelmente você vai trabalhar, assumir o risco com o reclamante, que é isso que todo mundo faz, e vai trabalhar de graça. Né? Não, sim. Não, com certeza. Eu acho que esse diálogo tem que ser muito franco e querendo ou não, nós advogados temos que assumir essa postura de que no atendimento o especialista somos nós, né? A gente tem que ter essa segurança de que, né, mesmo que seja para dizer algo que o cliente não quer ouvir, né? Acontece muito, né, nesse tipo de situação que você perde o cliente. Acontece. Exatamente. O cliente. E também acontece de o cliente já vir para você, às vezes já tendo consultado outros profissionais, já ouviu um monte de ilusão. Quando ele chega lá e ele é frustrado naquela expectativa dele, ele vai embora, mas tudo bem. Né? Não há problema. Né? Porque seguramente, se aquela pessoa ou alguém próxima dela precisar de um advogado no futuro, ele fala assim, não, aquele outro lá só me enganou. O primeiro que eu fui. Né? Quem de fato tinha me alertado e eu não fiquei atento foi o outro profissional. Então, acho que isso é importantíssimo, sim. A gente não pode... a gente tem... todo mundo fala que o advogado tem um pouco de psicólogo também ali, né? Para acalentar, mas psicólogo também não passa a mão na cabeça, não. Então, acho que é o mesmo papel, né? A gente tem que ser realista ali, tratar o cliente com o máximo respeito e carinho e dizer para ele, de fato, o que é a nossa habilidade, né? Dizer para ele, falar, olha, o seu limite é esse, né? Ou seja, o que você tem de fato a conseguir está dentro desse caminho aqui, né? Interessante. Hugo, se me permite pular um pouquinho já o assunto e partir para o elemento número 2 que você disse, que é o conhecimento, né, da parte da ex-adversa. Esse também é um ponto que, na entrevista, me parece extremamente fundamental para que você tenha êxito no processo, né, nos pedidos, nas pretensões e, naturalmente, êxito na elaboração de uma boa petição inicial. Eu até conversava com o Hugo ontem e falei para ele, olha, nós poderíamos, né, nominar de análise econômica mesmo, né, do próprio processo, a viabilidade econômica. Porque me parece também, Hugo, que para além dessa questão de, muitas vezes, ser iludido, olha, vamos entrar e pedir adicional de periculosidade e insalubridade, você vai receber os dois? Você vai receber sim. Nunca você vai conseguir receber os dois, né? Já sabemos de forma muito tranquila isso, mas tem alguns que insistem ainda, né? Vamos receber os dois adicionais, tá bom? Vamos aguardar. Bom, para além disso, Hugo, imagino que o conhecimento da parte adversária, né, especialmente sob o ponto de vista econômico, da saúde financeira da empresa. Né? Por que você está falando isso, Antônio? Eu estou dizendo isso por uma questão muito óbvia no meu sentir. Bem, se você vai demandar contra uma empresa que tem sérios riscos de inadimplemento, né? Mas nós temos diversas ferramentas para buscar bens, etc., incluir sócios do polo passivo. Ótimo, perfeito, de fato nós temos. Né? Mas, assim, imagino que de fundamental importância é você saber contra quem você está demandando
E eu, como resido no interior de São Paulo, trabalho em cidades pequenas, né? Resido em uma cidade muito pequena e trabalho em cidades pequenas, nós temos algum conhecimento de empresas. Então, eu vou demandar contra o Walmart. Tudo bem, você já sabe que não vai haver problema futuro em receber, né? Enfim, a viabilidade econômica. Agora, com relação a pequenas empresas, você, colega que nos acompanha, tenha um pouco de parcimônia, na verdade, ao demandar. Porque se você sai distribuindo reclamações trabalhistas à torta e à direito, sem ao menos ter ideia de contra quem você está demandando e a possibilidade de aquela demanda verter algo positivo, especialmente para o seu cliente, e depois, naturalmente, para você, que você vai receber em cima do que ele vai receber, né? Eu acho que é muito importante ter essa ideia, Hugo. Não sei se eu estou passando uma ideia, talvez, de frustração, muitas vezes, para os colegas, sob o ponto de vista de, então você recomenda não ingressar com reclamações trabalhistas em determinadas situações por conta da, talvez, ausência de saúde financeira da reclamada? Sim, eu recomendo. É o que eu procuro fazer. Tá? Se eu vejo que nós temos diversas reclamações trabalhistas, diversos acordos não cumpridos, procuro ingressar no PJE, procurar, né, aqui no TRT15, a certidão eletrônica de ações trabalhistas, ver como aquela empresa se comporta. E ainda mais, né, Hugo, se nós temos uma probabilidade de acordo logo do início ou não. Tem empresas que trabalham já com uma certa flexibilidade de acordos. Recebeu a notificação, já propõe um acordo, ainda que seja muito baixo, mas já tem essa proposta. Então, imagino que esses pontos são fundamentais. Né? Queria ouvir o que você pensa a respeito. Não, eu acho que o raciocínio é esse mesmo. Eu também tenho essa mesma postura. Triste para alguns, né? Mas eu acho que o caminho é esse mesmo. E aí eu enxergo também outras possibilidades aí nesse tema, né? Nessa discussão sobre conhecer a outra parte, né? Você colocou essa questão que eu acho que também é fundamental, que é conhecer qual é o perfil da parte adversária, ou seja, que a gente sabe muito bem, tem empresa que a política dela, né? Ou do escritório, ou que seja da própria empresa, é de conciliação, de fazer os acordos, acabar com os litígios o mais rápido possível, para seguir em frente. E, pelo contrário, a gente tem empresa que fala assim, não, meu amigo, TST para mim é pouco. Né? Então, a gente tem essas realidades. E obviamente, essas ferramentas têm que estar nas mãos do advogado na hora de tomar a melhor decisão ali. Então, eventualmente, imagina que você vai ter lá, como você até comentou, né, uma demanda ali que seja, às vezes, de pequeno vulto contra uma empresa que está em dificuldade e que vai recorrer até o TST. Então, isso obviamente tem que ser ponderado na hora que você vai ingressar com aquela demanda. Né? Isso, você tem que ser franco. Né? Às vezes tem demandas que não são viáveis. Né? Você vai ter todo um trabalho, imagine ali, correr atrás, recuperação judicial, habilitar esse crédito. Você até deu um exemplo aí de R$ 2.500. Habilitar esse crédito lá de 2.500, tal, para não receber, para ter recursos para... Quer dizer, então, às vezes, é melhor você ter uma franqueza na hora de dialogar, porque senão, imagina, né? Quer dizer, uma demanda ali de R$ 2.500, imagina ali o advogado que vai receber em cima disso, muito pouco. Aliás, muita gente nem pegaria esse tipo de causa, né? Jogaria lá para termação, alguma coisa assim. E, além disso, chegar no final e você não ter resultado nenhum. Ou, se tiver algum resultado, ínfimo também. Né? Então, isso, obviamente, tem que ser ponderado. Outro ponto que eu acho bastante interessante, quando eu vou fazer as consultas ali no PJE, de outros processos que são daquela mesma reclamada, é justamente ver aquela situação, especialmente quando a gente tem aquelas grandes empresas, né, que fazem ali uma advocacia de massa, tem muitas demandas. Eu já fiz isso várias vezes e foi muito positivo, né? Que é, de fato, me antecipar à contestação da empresa. Então, o que eu faço? Vou lá, faço uma coletânea ali de processos, especialmente os mais recentes, que sejam com aquela mesma banca, e já vou dando uma olhada ali como que eles reagem aos pedidos. Então, teve situações aqui que eu já trabalhei, por exemplo, ações contra empresas de ônibus, né, transporte coletivo aqui, em que você tinha lá
aquelas petições, aquelas contestações Ctrl-C, Ctrl-V, né? O camarada sempre dava a resposta na mesma linha. Então, aí, obviamente, eu reuni tudo isso e fiz já na petição inicial, por isso o nosso bate-papo aqui, né, sobre essa questão dessa preparação para a petição inicial, eu já deixei ela pronta para esperar aquela resposta. E aí foi excelente, porque, né, eles fizeram aquela petição padrão, aquela contestação padrão, e quando veio na impugnação eu já fui, olha, isso aqui parece que está desconectado da realidade, não colocou nenhum elemento, tudo que eu falei aqui não foi contestado, então ficou incontroverso. E depois a coisa foi e fluiu bem bacana. É outra dica que eu acho bastante interessante, que as pessoas têm que ter essa... Óbvio, pode parecer óbvio, né? Mas, de fato, tem pouca gente que tem esse cuidado porque dá trabalho, né? Você tem que pesquisar, você tem que se debruçar sobre aquilo, analisar com cuidado, ver petições diferentes para ver se tem um padrão de comportamento, né? Mas, obviamente, isso é uma ferramenta que pode ajudar muito o advogado ali que está fazendo a sua petição inicial, né? Quando nós temos essa análise anterior dos próprios processos, do comportamento das partes, né, da reclamada, melhor dizendo, veja, você ganha, inclusive, na réplica já, né? Vou economizar na réplica. Em 2 linhas, ou em 2 parágrafos, você elimina a sua réplica. Porque é só você remeter a tudo que já disse na inicial, salvo, naturalmente, se houver uma impugnação específica, algum documento com relação a valores, para que essa ausência de impugnação não gere preclusão e presuma-se pago, por exemplo, algum tipo de valor. Muitas vezes, né, Hugo, me veio isso à mente agora, não está tão ligado com relação à petição inicial, mas só fazendo um gancho e dando essa dica. Alguns advogados, alguns colegas, muitas vezes não têm esse conhecimento. Veja, você ingressa, Hugo, pedindo o pagamento de horas extras, de, sei lá, 3 horas extras diárias. Né? A empresa vem em contestação e junta os olerites com o pagamento de 2 horas extras diárias. E muito espertamente, né, se utilizando da sistemática processual que nós temos, o patrono, na defesa, vai dizer, olha, as horas extras, excelência, estão pagas. Verifique nos olerites que estamos juntando. Né? Em réplica, se você não apontar a diferença das 2 para as 3 horas, muito provavelmente, claro, depende do entendimento de cada juiz, mas, via de regra, já sai na ata. O reclamante, o patrono, enfim, deve apontar especificamente diferenças, se houver, sob pena de preclusão. Então, veja, se você não aponta na réplica, mas o juiz não tem que olhar, Antônio? Sim, deveria, mas ele não vai fazer isso, ele vai jogar para a parte que é interessada em impugnar. E aí, se você não realiza essa impugnação de forma específica, demonstrando, olha, excelência, o pagamento são de 2 horas extras e não de 3, então nós temos uma diferença de 1. Você chamou o juiz, a atenção do juiz para aquilo, e ele vai, naturalmente, em sentença apreciar. Agora, caso você não chame atenção para isso, ele vai presumir pago os valores pelo 212, inciso... até um artigo que poucas pessoas citam, Hugo, 212, inciso 4 do Código Civil. Presunção. Né? Os fatos jurídicos estão provados por presunção. Podem ser provados por perícia, depoimento, testemunha, etc, etc. E presunção. E aí, você vai se revirar quando sair a sentença. Meu Deus do céu, o magistrado não analisou essa questão específica. Não analisou de fato, mas ocorreu a preclusão, tendo em vista que a determinação foi específica para que houvesse impugnação e você não realizou. Então, muita atenção, tá? Na elaboração da sua petição e no que provavelmente virá em defesa para que você possa pensar aquela diferença e mostrar ao juiz. Caso contrário, você perde o pedido. Tá? Perfeito. Outro tema aqui que, dando sequência aqui, que tem muita conexão com isso que você está dizendo, que é naquele momento em que a gente está elaborando ali a petição inicial e que a gente já tem que apresentar as provas que a gente já dispõe ali, né? Especialmente as documentais. E aí eu queria entrar nessa seara aí desse ônus de prova, né? E obviamente já preparando isso desde a inicial, para saber qual que é o seu entendimento a respeito da apresentação posterior de provas documentais, né? Ou seja, depois da apresentação da petição inicial,
porque eu vejo que a jurisprudência é meio vacilante nesse sentido. Tem magistrados que admitem, tem magistrados que não admitem, né? Eu até andei fazendo uns estudos aqui, né? Até para o nosso bate-papo também, achei alguns recursos de revista, né? Que julgaram nos dois sentidos, ou seja, mesmo dentro das turmas do TST, você tem divergência jurisprudencial a respeito disso. Eu queria contar com a sua contribuição, já que a sua especialidade, inclusive, é o ônus da prova, né? Então, eu acho que é algo bacaníssimo aí do pessoal te ouvir um pouquinho. Perfeito. Salvo engano, né, é o 845 da CLT que diz que eu não tô, eu tô sem aqui o computador na mão. É o 845, é o 787 que vai dizer que as provas, né, aquelas já conhecidas desde o início, devem ser apresentadas com a inicial e as posteriores apresentadas até a instrução. Exatamente. Então, como o Hugo disse, com base no 845, a redação, eu não me lembro ipsis literis aqui, mas a redação do 845 é as provas podem ser apresentadas até a audiência. É mais ou menos isso o que quer dizer o artigo, traduzindo em miúdos aqui. Muito particularmente, Hugo, claro que nós vamos defender um posicionamento ou outro a depender daquilo que nos convém no momento do processo e trazendo, corroborando com a jurisprudência. Agora, naturalmente, pessoal, eu não arriscaria de forma alguma a deixar, eventualmente, a posteriori, a juntada de algum documento. Tá? Como o Hugo disse, nós temos decisões para ambos os lados, tá? Corroborando que as provas as provas documentais podem ser juntadas até a audiência, de fato, e aí, quando eu falo audiência, aqui nós estamos falando de instrução, né, e não audiência inicial. E por quê? Quando nós temos audiência inicial, são cindidas, né, a audiência inicial e a audiência de instrução, até a instrução, até o início da instrução, ou ainda até no curso da audiência de instrução, a própria fase probatória não está encerrada. Portanto, então, há possibilidade de se juntar documentos e o magistrado, a seu critério, de forma razoável, aí, deve abrir então, uma possibilidade para que a parte adversa se manifeste acerca daquele documento. O que me parece é que quando essas provas são apresentadas no momento da instrução, Hugo, é que grande parte dos magistrados, ao menos que eu tenho bastante contato aqui e realizamos audiência, eles admitem essa juntada, só que remarcam naturalmente a instrução do ponto de vista para ouvir a testemunha, para ouvir o depoimento pessoal das partes ou testemunhas, né? Porque grande parte dos argumentos, ou melhor, o argumento mais forte é: doutor, primeiro as provas documentais, depois as provas orais, tudo bem? Tá bom. Né? Então, junte-se, defiro o prazo aí de 10 dias, 15 dias, para que a parte contrária se manifeste acerca dos documentos apresentados pelo autor ou pela ré neste momento, ou em momento posterior, ou momento anterior, perdoe-me, e remarcamos essa audiência para daqui a 30 dias, 60 dias, enfim. Né? Me parece que é o posicionamento mais adotado pelos magistrados, tá? Em primeiro grau. Assim, obviamente a gente nem cogita a hipótese de não haver a possibilidade de oitiva da outra parte, né? Claro. Agora eu entendo que também o melhor raciocínio é esse, ou seja, você tem que garantir a parte eventualmente atingida por aquela prova que está sendo apresentada para que ela tenha a oportunidade de se manifestar na mesma forma, e eu pessoalmente entendo, nos mesmos prazos que ela teve originalmente, inclusive. Ou seja, é que você dê plena garantia de que ele vai ter oportunidade. Se ele teve a oportunidade de elaborar uma contestação por escrito, um tempo, prazo para poder fazer isso, então que ele tenha novamente um período para poder novamente apresentar a sua defesa, né, a respeito daquele tema, para depois, aí sim, de fato, ser remarcada a audiência. O que é intolerável seria aquela situação que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? O camarada chega, peraí, eu tenho uma prova, né? Chega lá de supetão lá na audiência e quer constranger, doutor, né? Doutor, vamos, o senhor pode se manifestar agora, vou dar o prazo de 10 minutos para o senhor, está juntada, o documento está juntado aí agora. Não. 10 minutos, como é que eu... 10 minutos, 20 minutos, enfim, não, excelência.
10 dias, 15 dias, É, 20 dias, enfim. Me parece que seria cercear totalmente contraditório. você não conversou com a parte, você não teve a oportunidade de entender, né, a lógica, né, o porquê daquele documento ali, como ele apareceu e tudo Exatamente. mais. Mas eu também entendo, Inclusive, assim, ser possível, né, via de regra, obviamente vai depender do posicionamento ali que seja mais conveniente de acordo com a situação jurídica ali, mas do ponto de vista, pensando teoricamente, eu também entendo ser possível, desde que seja plenamente franqueada a garantia para a parte para outra parte de poder apresentar manifestação, né, e colocar todo o seu ponto de vista ali, apresentar seus argumentos de defesa a respeito daquela prova que está sendo juntada ali naquele momento. Hugo, como você trouxe essa questão do ônus da prova, depois a gente imagina que nós vamos franquear aí a parte do PJE, né, os cálculos que são ambas que são sua especialidade. Com relação ao ônus da prova, eu sugiro muito, tá, de forma muito forte, de forma muito contundente aqui, que os colegas tenham um conhecimento mínimo acerca de fatos constitutivos do direito, do pretenso direito do autor, do reclamante, fatos impeditivos, modificativos, extintivos, que geram aí um óbice à pretensão do autor, à pretensão do reclamante, que são fatos esses que são alegados, trazidos pela reclamada. Pelo nosso tempo, inclusive nós podemos até, eventualmente, marcar um novo encontro para falar disso, né? Eu imagino que é de salutar importância você ter esse conhecimento na elaboração da petição inicial. Bom, o que eu vou assumir como risco ou o que eu já tenho em mãos para provar os fatos constitutivos que eu alego, que dão embasamento ao meu pedido, né? Por exemplo, vou pedir, então, o reconhecimento do vínculo de emprego. Tenho elementos fortes que provam os fatos constitutivos ou as minhas causas de pedir, né, que dão ensejo ao pedido do reconhecimento do vínculo de emprego? Tenho, né? Então, eu já sei que eu não vou assumir o risco de jogar esse pedido e, eventualmente, numa defesa, esperar. Bom, vamos ver. Se a reclamada disser que eu sou autônomo, ou que o meu cliente era autônomo, que o meu cliente era estagiário, etc., ela puxa o ônus para ela. E aí eu estou bonitão. Eu estou lindo. Já estou com... né? Enfim, já estou com... Joguei a batata fervendo no colo. Já está garantida a relação de trabalho, pelo menos, né? Exatamente. Agora, Já concordou. ele que se vire para desconstituir a relação de emprego. Exatamente. Então, eu acho que esses pontos, embora só estamos aqui abordando os pontos pela questão do tempo, são de fundamental importância. Se me permite, Hugo, rápido, vou falar aqui um caso muito concreto que aconteceu comigo, tratei em outra live, e depois a gente abre para você franquear a questão dos cálculos. Eu tive uma reclamação trabalhista que estava defendendo a reclamada com 2 pedidos: reversão de horas extras e pagamento de indenização por dano moral, tá? Por xingamentos, enfim. E eu estava pela reclamada. Quando me reuni com o meu cliente, disse a ele: bom, temos prova da justa causa? Temos, doutor. Bom, porque justa causa, fato modificativo, nós vamos ter, a partir do momento que nós mantivermos a justa causa, o ônus está com a gente. Tá, qual é a prova? Nós temos esse pendrive aqui, doutora, que tem a filmagem do ato que ensejou a justa causa. E indenização por dano moral? Olha, de fato, doutora, aqui eu até tenho uma testemunha para falar que não havia xingamentos e tal, mas não sei, viu? Eu não sei se eu vou conseguir provar, eventualmente, trazer uma prova contundente a fim de convencer o magistrado. Qual foi a técnica processual? Vamos negar completamente. Nega completamente o fato, nunca ocorreu xingamento na empresa, em absoluto, e joga a batata para o colo do reclamante. Então, nós temos o ônus de prova distribuído de 2 formas. Fato moditivo, quer dizer, manutenção da justa causa estava comigo, e prova dos fatos que deram ensejo à indenização por dano moral estava com o reclamante. Antes da audiência, verifiquei ali que não havia testemunha por parte do reclamante. Então, eu já entrei com o meu cliente e falei: nós estamos garantidos, praticamente. Ele não tem testemunha da prova de indenização por dano moral, né, dos fatos, e nós temos esse pendrive aqui, que prova a justa causa. Adivinha o que aconteceu? Fui juntar o pendrive, o magistrado não junta o pendrive. Pendrive aqui não. O senhor tem que juntar no sistema. Excelência, argumentei, tivemos um problema, tal.
tudo bem, junto o pendrive. Só que para juntar um pendrive, doutor, nós vamos remarcar a audiência, né? Prova documental. Eu falei, não, excelência, espera um pouquinho. Aí você vai atuar de forma benéfica, de acordo com o que você entende, né? Claro, claro. Se Vossa Excelência vai remarcar a audiência, para quê? Vossa Excelência pode encerrar a instrução aqui, eu não tenho prova oral, né? Prova testemunhal, ele também não. A prova testemunhal dele não está aqui. Vamos encerrar a instrução. E se remarcar a audiência, a possibilidade de vir lá a testemunha do reclamante. Qual foi a saída salomônica rápida aqui, Hugo? Cheguei com o meu cliente e disse, vamos assumir a justa causa? Vamos assumir a justa causa. Falei, excelência, então, estaria remarcando a audiência por conta do pendrive? É por conta do pendrive. Então, desisto da juntada do pendrive. Não quero juntar o pendrive. E aí o magistrado me perguntou, e a prova da manutenção da justa causa? O senhor não vai fazer? Eu falei, não vou fazer. O meu cliente assume o risco, mas também, com todo respeito, claro, Vossa Excelência vai ter que julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, porque ele não tem prova disso aí. E aí nós estamos economizando, né? O meu cliente paga 3 mil da reversão da justa causa, mas economiza 10, 20, eventualmente, de uma futura indenização por dano moral. Então, veja, meus queridos que nos acompanham, queridas, desde a inicial, ou melhor, desde a contestação, eu já tinha essa ideia em mente. O que eu tinha que provar, e isso para a petição inicial também se aplica de forma muito tranquila, tá? Essa é a minha dica, então, para você. Você assiste novamente aí o vídeo, para que você possa, de repente, captar melhor. Estou correndo aqui. Agora é com o querido professor Hugo. Não, achei esse exemplo aí fantástico, né? Porque mostra todo esse preparo que a gente tem que ter e essa gestão de riscos, na verdade, que a gente tem que ter quando está fazendo ali a petição inicial. E eu vi você falando aí, não, eu tinha um pedido que era de 3 mil e o outro de 10 mil, quer dizer, então eu estava trocando um pedido de 10 por um pedido de 3, assumindo ele ali para seguir em frente. E isso, obviamente, tem tudo a ver com a importância, obviamente, o que implicitamente você disse também, é a importância de você ter precisão nos valores ali dos pedidos, para você saber, de fato, fazer essa gestão. Então, aí a gente pode, inclusive, endereçar o outro tema aí também, que é a importância de conhecimento, né, de algum conhecimento de cálculos trabalhistas já no momento da petição inicial. Obviamente, esse tema fervilhou, né, justamente por conta da reforma trabalhista, que trouxe aquela nova redação para o artigo 840, né, da CLT, no parágrafo 1º, que exigiu aquela indicação do valor. E aí virou um pandemônio aí, né, virou uma discussão danada. Quer dizer, peraí, estão me exigindo que eu faça uma liquidação prévia, né, já da petição inicial. Saíram decisões exigindo a juntada de planilhas. A gente tem decisões aqui no TRT da 18ª região, a gente tem decisões. Estão acontecendo as decisões, né? Pedindo juntada de planilha inclusive já do PJ-Calc, por exemplo, né? Mas, obviamente, a gente tem que ter muita sensibilidade, porque essas alterações legislativas, todo mundo passa, tem um período de acomodação, e eu acho que nós já estamos chegando num momento de acomodação em relação a essas discussões, felizmente, né? Acredito que a advocacia sofreu muito ali, especialmente com aquele parágrafo 3º do artigo 840, que determinava a extinção do pedido, que tinha, né, que não tivesse indicação de valor, e teve magistrado extinguindo a petição inicial como todo, né, extinguindo o processo desde o início. E aí, bom, mas eu acho que hoje a situação está mais ou menos consolidada. O que eu tenho visto, via de regra, é que, de fato, exige-se sim, né, a indicação de valores, tem que se indicar os valores. A gente tem que ter aquela maturidade de entender que nós temos algumas situações em que a gente não precisa indicar o valor, mas temos que ter, como eu falei, a sensibilidade de entender exatamente esse ponto, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de entender que, às vezes, e aí vem essa questão justamente da gestão de risco, às vezes é melhor eu indicar um valor para um pedido que até eu entendo que não precisaria fazer, às vezes um pedido genérico ali, né? Um adicional de insalubridade, por exemplo, né? Que depende de prova pericial depois e tal, mas você já indicar um valor ali que seja razoável,
mas na petição inicial fazer questão de fazer a menção de que aqueles valores estão sendo indicados meramente por fins da exigência, né? Eu tenho visto algumas petições, o pessoal coloca apenas para fins do que dispõe o artigo 840, parágrafo 1º, né? Eu, pessoalmente, gosto de colocar meramente para fins de estimativa, nos termos dos artigos 291, 293 do CPC, alguma coisa nesse sentido, para você demonstrar para o magistrado que você não está descumprindo, né? Está tendo a cautela de não chegar para ele com um pedido sem a indicação de valor, mas que aquele valor ali ele é uma mera estimativa e que ele não pode vincular, limitar a sua condenação ao final, que eu acho que é um ponto extremamente preocupante e que eu não sei se o doutor tem acompanhado isso, mas o TST, via de regra, tem admitido que esses valores são limitantes da condenação, da condenação, mesmo que você faça uma indicação ali de que era por estimativa e tudo mais. Eu não sei qual que é o posicionamento seu aí, doutor. Então, Hugo, me parece algo interessante, né, com relação a esse posicionamento do TST. Veja que, apenas um caso de lucubração prática aqui, se nós atribuirmos, eventualmente, um adicional de um percentual de 10% a um adicional de insalubridade, né? Então, o valor nada mais vai ser limítrofe aos 10% e, eventualmente, nós temos uma perícia reconhecendo que o enquadramento se daria no percentual de 40%. E aí, de fato, nós poderíamos ter um sério risco, um sério problema ao pretenso direito do autor, já que, vamos chutar aqui, né? Teoricamente, ele teria direito a 10 mil de adicional de insalubridade, pelos meus cálculos iniciais, mas, na verdade, quando o perito vai ficar limitado a 2.500, que né? o percentual se dava no valor de 40%, estaria, então, no valor de 40 mil. Claro, são só chutes aqui, tá? Então, veja a importância de realmente tomar esse cuidado na elaboração. Eventualmente, né, Hugo, jogar um valor talvez até mais alto, não sei como você tem trabalhado isso, tá? Jogar até um valor no percentual de 40% e, eventualmente, o juiz, a depender do enquadramento que o perito realizar daquele ambiente de trabalho, enfim, insalubre ou não, poderíamos, então, o juiz poderia condenar num valor menor e não haveria sucumbência, tendo em vista que o pedido foi procedente, né? E não a procedência como regra, e tenho visto grande parte das decisões, ela vai se vincular exclusivamente à improcedência total do pedido e não à improcedência parcial. Tem sucumbência recíproca, né? Isso seria, não sei qual que é o seu posicionamento, Hugo, você que é um grande especialista em cálculos aí, me parece. Então, eu tenho adotado justamente esse entendimento, né, de que na dúvida ali, naquele limiar ali, né, como essa situação, por exemplo, do adicional de insalubridade, tem um outro pedido também que é um pedido extremamente de um vulto muito grande, né, que até a forma como eu tenho feito, que é aquele pedido de pensão mensal, né, vitalícia. Porque aí, se você tiver situação de concausalidade, tem todo um aspecto ali que o percentual vai ser reduzido, né? O reclamante não vai ter direito a 100% da remuneração. Então, às vezes é 40%, às vezes é 10%, e isso tem um impacto gigantesco ali quando você faz a projeção desses valores. Inclusive, no caso das pensões, eu tenho adotado, né, o que vem estabelecido no CPC, para que a gente adote aquele entendimento de adotar em relação somente às parcelas, como elas têm parcelas vincendas ainda, né, colocar somente a parcela de 12 meses, para ter uma garantia, colocar como fundamento, né, a disposição do CPC, para que a gente não vá lá e faça um pedido com um valor para toda a vida, né? Não, vou colocar aqui a pensão mensal no valor de 100% da remuneração até 73 anos. Então, isso daí, se você eventualmente for sucumbente num pedido desses, vai ter aquela notícia de jornal que a gente vê direto aí, né? Trabalhador é condenado a pagar 650 mil para um banco lá e tudo mais. Algo nesse sentido. Então, acho que são pontos que a gente tem que ter essa cautela e, obviamente, manejar isso. E aí, essa questão, né? A gente tem que ter essa sensibilidade na hora de fazer esses cálculos.
E aí, eu acho importante isso, já fazendo uma análise com outra questão, que é o fato de que a partir de 1º de julho, né, a gente vai ter a obrigatoriedade do PJ-Calc. Obviamente, essa obrigatoriedade ela está limitada lá aos cálculos na fase de liquidação de sentença, né? Você pode, obviamente, utilizar, e até eu pessoalmente recomendo a utilização desde a petição inicial, mas para a petição inicial ela é uma ferramenta de gestão de riscos, como a gente dialogou aqui, né? Então eu acho que é mais ou menos para isso, né? Porque aí, obviamente, na ferramenta você pode brincar lá mesmo, né? Você pode ir lá e falar assim, não, e se eu tirar esse pedido aqui, se eu inativar ele, o quanto vai ter de impacto no resultado da minha petição inicial? Então, se esse pedido aqui não for deferido, porque tem reflexos, né? Isso não é um cálculo simples de fazer, você ali na mão fazer. A gente faz umas estimativas ali, fazia, né? Mas com a ferramenta você consegue saber precisamente, olha, reduziu 30% do valor. Opa, isso aqui, esse pedido é muito importante. Eu estou muito seguro, eu tenho provas, né? De fato ali, está tudo bem constituído, os fatos constitutivos do direito ali do reclamante estão bem seguros, né? Eu estou bem seguro em relação a isso. Beleza. Se não, aí repensar a estratégia, falar, não, então esse pedido aqui talvez não seja interessante fazer a inclusão dele, porque o risco de não ter êxito é grande e também o vulto dele dentro do cálculo é muito grande, vai trazer um impacto muito grande ali nesse valor final que vai ser de uma eventual condenação, né? Não, perfeito. Interessante, Hugo, me veio à mente aqui, já caminhando, né, para o nosso fim, pelo que eu estou vendo aqui do horário, mas nesse pedido de pagamento de pensão, alertar os colegas, melhor dizendo, para não fixar uma data final, né, uma idade final, vamos imaginar assim, talvez com base na tabela de mortalidade do IBGE, etc., quando não há morte do trabalhador, quando não houve o óbito do trabalhador. Né? E sim, quando, por exemplo, houve somente uma incapacidade parcial para o trabalho, e aí vai receber aquele pensionamento, eventualmente 50% do valor da remuneração, do salário que ele aferia, né, auferia. E assim, quando você limita o valor, por exemplo, eu quero o pagamento de pensão até 60 anos, com essa redução de capacidade permanente, matou em 60. Você não consegue superar mais isso. Então, atente-se. Tem magistrado que coloca até a taxa a idade de sobrevida lá do IBGE e tem alguns que fixam em 60 anos, né? É outra discussão também. Exato. Não, eu estou dizendo assim, né, quando nós temos óbito, naturalmente tem que se fixar uma perspectiva de morte. Mas quando não há óbito e o colega vai lá e fixa um valor, uma idade parametrizada, você está impedindo limitando o direito, né? Qualquer valor posteriormente a isso. Exatamente. Então, tome muito cuidado na petição inicial com isso. Tá? Eu acho que é uma dica que, enquanto o Hugo foi falando, isso me veio à mente agora e achei que era interessante pontuar. Até esse ponto você colocou, bastante interessante, e eu fazendo essa discussão a respeito do sistema, né, eu até queria comentar aí com todo mundo da audiência, né, que eu estou com um curso, né, um curso de formação, na verdade, do PJ-Calc, se chama Descomplicando o PJ-Calc, é um curso bem bacana, e aqui acho que esse diálogo que a gente teve, na verdade, acho que é o espírito, né, do curso, porque não é somente um curso de operar sistema, porque isso daí você encontra aí até no YouTube com facilidade, eu acho que isso está tranquilo. Mas o difícil, na verdade, é você ter essas discussões, né? Por exemplo, imagine uma discussão sobre como calcular dentro do sistema uma pensão mensal vitalícia, né? Com justamente todos esses aspectos, todas essas ponderações, e acho que isso que é, de fato, o interessante, né? De você trazer isso para dentro da operação do sistema e saber manejar, ter as dicas ali, saber exatamente como fazer isso, né? Eu até só vou comentar aqui com o pessoal, nosso tempo de fato tá curtinho aqui, acho que devemos ter uns 2 minutos no máximo, para depois visitar lá a página do curso, tá? Tá lá na minha bio do Instagram, www.professorhugocouto.com.br/aula, e aí você vai ter acesso a todas as informações desse curso, que ficou bem bacana, e depois você dá uma olhadinha lá. E falando sobre projetos, né, eu queria conhecer um pouquinho sobre esse Laborcast aí, já me inscrevi lá no Spotify, a gente está aqui com 20 segundos, viu, professor? Acabou de chegar a mensagenzinha aqui. Desde já te agradeço aí a sua atenção.
Eu agradeço muito, Hugo. Muito obrigado. Obrigado a todos que Professor, nos acompanharam. vamos derrubar e iniciar outra, só para a gente... Vamos lá.